Voltamos, galerinha. Estamos de volta aí. Vamos começar um assunto gostoso aí também que rolou semana passada, essa semana aí. Estamos aqui hoje com o Melo, né? O grande contabilista da cidade. Já foi vereador na cidade, hein? Grande contribuição aqui para a nossa cidade como vereador. Você entendeu? E hoje a gente teve aqui chamar ele para a gente debater aqui sobre reforma tributária. Boa noite, Melo. Boa noite, Léo. Vamos. Prazer estar aqui. Boa noite, Hamilton. Seja bem-vindo. Alberto. O que eu ouvia na rádio quando eu era... Isso foi de 77 até 81. Isso. O Alberto Solino era fã dele na rádio, né? Prazer estar aqui. O Marquinho também, né? E, aí você falou quem você era. Léo. Beleza. Conhece né? minha Léo, família, é, conhece onde eu trabalho. Esse aqui nós crescemos juntos lá. Crescemos junto. Ele acabou de falar que roubava Roubava a uva da avó. minha avó, né? Como é que Então- chamava a avó mesmo? Dona Sebastião. Dona Sebastião. Não Lá entra na política não, que vão usar isso contra você. Mas naquela época podia, né? Naquela época ela chegava Vai, lá. podia tomar banho de churrada, né, Marquinhos? É, Não lembra nada? Então beleza. Podia deitar na enxurrada. É, então, é Época isso boa. aí. Isso aí. A gente tem que agradecer porque ó, nessa época aí que a gente foi vizinho lá, a gente respeitava as pessoas como se fossem pais da gente, né? Isso é verdade. Hoje você chama a atenção do menino na rua e diz que vai te matar. Nossa Senhora. Então mudou muita Não coisa. sabe quem que você chama atenção na então rua, eu tenho né? o prazer de ter conhecido o Melo há muito tempo, de ter convivido com ele, o irmão dele, a avó dele, que praticamente ajudou a criar a gente lá. É Porque meus verdade. pais trabalhavam de sol a sol e a gente ficava na rua e ficava por Os conta dos vizinhos vizinhos. olhavam a gente. E a avó Sebastiana foi uma que ajudou a dar educação pra gente, pessoa espetacular. Então. Não é à toa que criou esse meu amigo aqui. Pessoas fantástico. boas, né? Maravilha. É isso aí, de família. Então a gente vai discutir hoje aqui um pouquinho de reforma tributária, gente, né? O Melo vai falar um pouquinho do trabalho Isso, dele, do né? trabalho Do dele. escritório Eco, Isso. né? Quanto tempo você tá no ramo, Melo? Olha, 46 anos. Só isso? Só isso. Só isso. O escritório, É um pré-adolescente. o escritório tem 47 anos e Você eu tá entrei lá um ano depois que o escritório começou, né? E estou lá até hoje. Coisa boa. Então E- vamos ver e é que- fantástica. que E é eu- fantástico esse assunto que nós vamos. Opa! Melo É trouxe um assunto material atual, pra né, Melo? gente aqui, ó. É, Uma hora, Marquinhos. Nós vamos ter que prolongar aqui a resenha hoje. Uma hora, Não, não, Marquinhos. mas vamos. Melo, fica à Não, isso aqui vontade, nós o vamos espaço é precisar de umas teu. 3 horas pra... Melo, disseca aí agora. A gente teve essa reforma tributária aprovada também nas pressas, como fazem aqui em Mococa. Mococa está pegando o exemplo, né? Do que é ruim para Não, aqui uma o cópia, país. uma cópia mal feita mal ainda. feita. Exato. É, Com mas certeza. na verdade, por enquanto, muito sensacionalismo Sim. em cima, porque Aham. a gente sabe que tá certo. Aprovaram, mas ainda tem muito chão. Lógico. Né, Tem mas o o segundo fato é o projeto seguinte. para entrar ainda, tem para passar no Senado, as coisas ainda. Vão colocar muitos adendos. É. aí. Isso, isso é verdade. a nossa legislação tributária, ao mesmo tempo que ela é complexa, quando a gente começa a entender, é algo bonito. Sim. Mas a questão é que as pessoas não entendem. Né? Na verdade, educação fiscal tinha que ser dada na escola. Sim. Educação financeira também. Sim. Para a pessoa saber, né, Sim. O mínimo, pelo menos, né, Melo? e principalmente quem faz parte do poder legislativo. Isso. Porque lá nos meus cursos eu até falo, isso aqui, o mínimo que um vereador poderia saber é isso aqui, né? Para entender como é que funciona. Porque senão vira a Maria vai com as outras. enfim. Exato. Mas os vereadores aqui não conhecem sequer a lei orgânica. Mas não é nem do questão de município. vereador, é o poder legislativo. Então, justamente no todo. Mas eles né? não conhecem nem a lei orgânica do município. E na lei orgânica do município tem lá a nossa assinatura, porque quando nós somos vereadores, foi de 89 a 92. Aí promulgou a nova Constituição, que era de 1988, Isso. e aí a gente fez parte, né, do conjunto de vereadores que promulgaram a Constituição, a lei orgânica de Mococa. Né? Aham. Mas vamos lá. O Marquinhos, de vez em quando, vai mostrar alguns slides ali, Certo. e nós vamos ver aqui um mendigo, né, que não tem nada a ver com o nosso atual, Desgoverno aí. com o desgoverno. Esse mendigo É o brasileiro. futuro Nossa, Mas esse nossa. mendigo a aqui, venezuelização do Brasil. eu posso até falar da escola, que ela foi criada em 2013, justamente nesse intuito de colocar aqui em Mococa um lugar onde as pessoas podem
conhecer como é que é a logística da legislação tributária. E também eu sou formado em educação fiscal pela Secretaria da Fazenda, justamente para ensinar as pessoas, né, que elas pagam tributos, todos. Né? Então esse mendigo aqui, ele está aqui para explicar o seguinte. No próximo slide, né, se vocês Vou puderem acompanhar, Vamos aqui, ó. né, Fazer um curso rápido aqui com ela. eu quero o curso Verdade. rápido. Mas tudo isso voltado para a reforma tributária. Sim. Porque se nós entendemos a logística hoje, nós vamos entender tranquilamente a reforma tributária. Então veja bem, se o contribuinte só nega ou não paga os tributos confessados, ele poderá virar um mendigo. Por quê? O governo ele espera 5 anos, né, para cobrar aquilo que foi sonegado, que não foi pago. Então, lá no curso a gente fala nisso, né, tem que tomar muito cuidado quem trabalha nessa área, para não fazer o seu cliente, amanhã ou depois, cair num passivo contencioso tributário. Mas aí fala o seguinte, então, se o contribuinte só nega ou não paga, ele, no final das contas, vira um mendigo. Na hora que o governo vier cobrar, o que ele tem não dá para pagar. Com certeza. Agora, se o contribuinte paga religiosamente em dia seus tributos, quando eu falo contribuinte, é pessoa jurídica e pessoa física. Né? Se ele paga em dia os seus tributos, mas não fiscaliza o fisco, exigindo o seu devido retorno, serviços públicos de qualidade, saúde, educação, segurança, no final das contas, ele vira um mendigo também. Né? Então, o que acontece? A gente trabalha, se você não fiscaliza, você aposenta morrendo. Você não tem o retorno do que você está investindo. Tem que ter, eu sempre falo aqui, nunca nada o governo te dá de graça. Nada Tudo de você graça. que O problema paga. do eleitor hoje, ele vai e vota. O que vai acontecer depois, ele não está nem aí. Lógico, com certeza. Isso É aquela aqui- mania de falar assim, não voto, ou eu voto qualquer um, porque o que ganhar, essa é a pior coisa que me falam, que eu já escuto falar Mas da aí pessoa, eu gente. sempre pergunto uma coisa. Entendeu? Você pagaria um salário de um amigo seu, ficar sentado numa cadeira, aparecendo em rede social e prometendo alguma coisa? Jamais. É o que o povo faz, que é o que nós temos aqui. Agora, Bota, põe lá dentro e não tem retorno. então tudo isso é educação fiscal que vai fazer que a justiça fiscal ela aconteça. Então, no próximo slide aí, nós temos aí a reforma tributária. Já vamos começar Já vamos falar um pouquinho um dela. pouquinho dessa reforma tributária. Segundo os dados aí, equivale a 5 meses de trabalho, é o que a tributação que a gente 5 paga, meses né? de doze Cinco meses. Igual, né? 5 meses e 5 12 meses de dias. tudo que você ganha vai para o governo federal, estadual, municipal, para devolver em benefício. Isso, né? o IBPT, depois acho que tem um slide aí. Em 2022, o brasileiro trabalhou 147 dias somente para pagar tributo. Né? E isso é provado. Né? E nós vamos provar mais ainda aqui. Mas vamos lá. Então a reforma tributária, ela quer facilitar a vida, vamos dizer assim, lá no meu curso, quando a gente começa, no primeiro dia, eu falo para eles assim, nós temos que incorporar 3 entidades aqui. O fisco, que é o governo, o contribuinte e nós, que somos contadores, os analistas, o analista, né, que pode continuar falando, né? Então, por que nós temos que incorporar? Porque hoje nós somos contribuintes, nós aqui. Amanhã ou depois, nós podemos estar ocupando um cargo de governo, né? E tem o contador, o analista, né, a pessoa que entende de tributos, para poder fazer chegar o tributo do contribuinte ao governo. Porque se não existir esse meio termo, o país, qualquer nação, vai à falência. Né? Porque tem que haver uma logística para esse tributo chegar no governante. Certo. Por sua vez, o governante tem que aplicar isso aí de uma maneira correta. Mas então essa reforma tributária é para facilitar um pouco, né, toda essa logística, porque atualmente a nossa legislação tributária, ela é, vamos dizer assim, um manicômio tributário. Muita complicação. Então é para facilitar. Então vão reduzir aqui 5 tributos, né, em 2.
em 2. E vamos seguir aqui. O próximo slide, né, e também eu imprimi a apostila aqui para a gente ir acompanhando, sobre a gestão fiscal tributária da pessoa física, da pessoa jurídica e dos entes federativos. Né? Então, todos nós precisamos fazer essa gestão tributária. Certo. Então, vamos começar aqui da pessoa física. Né? Aqui, ó, o próximo slide aí, o Marquinhos vai colocar ali, que fala, o brasileiro trabalhou 147 dias, aquilo que você falou, né? Aí, em média, 150 dias, né? Só para pagar tributo. Estudo do IBPT. Aqui, o ICMS consome 31 dias de trabalho, o INSS consome 27 dias, imposto de renda consome 26 dias. Né? E tem outros, porque quando a gente fala em tributos, nós temos impostos, taxas e contribuições. Tudo isso é tributo. Né? Então, a todo momento, nós estamos pagando tributos. Mas vamos lá, pessoa física. Resumindo, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exigem o tributo por força de lei. Né? Então, o tributo é exigido por força de lei. Por isso que está toda essa tramitação aí, né, no Congresso para poder fazer essa PEC, né, Certo. que vai mexer na Constituição. Que assim, a gente não é contrário à reforma, porque realmente a reforma tributária precisa ser feita no país. Desde 30, 35 anos aí, o pessoal lutando para isso. Sim. Então, a gente sempre está lutando para isso. Mas do jeito que foi feito, né, nessas coisas, então a gente tem que explicar, que nem a gente trouxe aí, justamente para explicar desse jeito, né, para a gente entender o que está acontecendo com o nosso, o que acontece com os nossos tributos e o que vai acontecer agora com a reforma. Então, isso. Mas vamos lá. Então, os entes, por força de lei, exigem o tributo. Sim. E a pessoa física, a pessoa jurídica, tem que pagar. Certo. No próximo slide, vamos, só para a gente entender, porque essa reforma tributária está mexendo, a princípio, com os tributos indiretos. Né? Então, esses tributos indiretos, nós vamos perceber aqui, por essa planilha que eu fiz, isso aqui é baseado até na antiga tabela do governo, eu não fui mexer porque senão ia dar tempo. Né? Certo. Mas, por exemplo, imagina que uma pessoa física natural, hoje tem um salário de R$3.000. Então, nós vamos aqui, ela recebe lá o Olerite, INSS, Imposto de Renda, R$388,80. Então, no caso, ela está pagando o imposto sobre a renda, certo? Mas é esse que é difícil. Salário não é renda. Eles consideram renda para poder tirar dinheiro. Então, justamente. Bom, mas vamos lá. Então, hoje esse 388, eu fiz um cálculo, deu 290,06, porque o governo aumentou um pouquinho a tabela do imposto de renda, né? Depois a gente vai falar a respeito disso aí também, um pouquinho. Mas o fato é o seguinte, ó, aí a pessoa, o trabalhador recebe um Olerite de R$ 2.611,20. Tá? Então, o líquido. Ele vai comprar a cesta básica, ele gasta R$ 1.050. Então, aqui a gente já está falando sobre os tributos sobre consumo. Certo. Né? Então, na cesta básica e farmácia, de tributo, tem 47% que ele paga. Isso aí, o IBPT já fez esse levantamento, certo? Telefone e internet, todo mundo tem. R$230, um exemplo. R$19,71 é tributo. Combustível, né, R$380. É que essa mudança toda que ocorreu aí, já nem sabe mais, mas aqui está 41,36% combustível. Mas isso pesquisa do IBPT lá. IBPT. Luz, até 100 kW, isso aí você pode pegar a tua conta de luz e olhar lá. Com certeza. R$180 aqui, 17,16 tributo. A cada 100 kW ele é cobrado as alíquotas. As alíquotas acima de 200 é 25, me parece. Né? Muito bem, então esse aí é o tributo sobre o consumo. Olha só. Agora vem sobre o patrimônio. Ele tem um veículo, né, imagine, R$150. Pagou lá de PVA. O imóvel também vai pagar tributo.
Né? Então, R$120. No fim, sobrou R$501,20. Na próxima folha, aí nós temos aí um percentual sobre o tributo sobre a renda, o tributo sobre o consumo e o tributo sobre patrimônio. Então, veja, de 3 mil que ele ganhou, 12,96 tributo sobre a renda. Né? E lembrando que a tabela de imposto de renda é progressiva. Né? Conforme vai aumentando. vai aumentando também. Então, aqui 3 mil deu isso aí. Sobre o consumo, ele gastou 726,85 de tributo, que foi 24,22 sobre o salário dele. Isso aqui a gente já está falando sobre o salário. Sobre o salário, né? O patrimônio, ele pagou R$270, PVA e o IPTU, correspondeu a 9%. No final, total dos tributos, 1.385,65, e só de tributo, 46,18. Quase a metade, 40 e tantos por cento. Dá uns 46,18 que você colocou Isso. aqui. Né? Aí sobrou 501,20. Aí o cara, ele estudou outra matéria que tinha que estar na grade escolar, é educação financeira. Né? Educação financeira. E teve uma vez que eu fui dar participar de um evento na ETEC e na FATEC. E lá eu falei o seguinte: quem hoje sabe gerir um salário mínimo, você vê que tem pessoas hoje, tem famílias que vivem com salário mínimo. Vive com salário mínimo. Né? A gente não sabe milagre faz, mas... Não, mas veja bem. Aqui, né, o seu Dal está dizendo aqui que... Não, mas nós crescemos lá na vila, você lembra, né? Opa. Então, só que Não tinha nem salário mínimo, né? Acho que era o que combinava Não tinha. lá. Naquela época existia o salário mínimo. Eu me lembro que meu pai ganhava pouco mais que salário mínimo, era motorista de transporte de leite das fazendas para o laticínio. O salário aumentava uma vez por ano, mas com aquele salário a gente comia, bebia, vestia. É um negócio fantástico. Né? Não tinha luxo, né? Porque você não podia, né? Mas veja bem, nem existia luxo. Para ser eu não quero aqui tecer críticas, né? Porque não estou aqui para isso. Mas tanto o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, que já é mais... Para ser Poder Judiciário, precisa ser um pouco mais letrado, né? Poder Executivo e Legislativo, bastou você fazer umas brincadeiras aí na televisão, você ganha, né? Só que aí, o que acontece? A dona Mariazinha, o seu Joãozinho, que soube administrar um salário mínimo, se ele vai assumir uma prefeitura, se ele vai assumir qualquer outro cargo, ele vai saber gerir o dinheiro público também. Sim. Que não é dele, né? Verdade é essa. Por quê? É muito tributo que nós pagamos. Então, para você ver aqui, aí o cara sobrou R$501,20, ele pega e ele vai aplicar, né? Não na poupança, porque quem entende de investimento, poupança é nota zero. A poupança chega a empatar ou perde pouco? Mas imagine que a poupança é rendimento isento, tudo bem. Agora, se ele aplica, né, um rendimento maior, então tem os rendimentos tributáveis exclusivos na fonte, que vai descontar imposto de renda desses R$501,20 que ele... Então até... Quer dizer, o cara já descontou o imposto de renda na fonte quando ele recebeu... Aí o cara aplica um dinheiro que já foi descontado o imposto de renda, aí tributa ele novamente. Você entendeu? Mas hoje você não vê mais assim falar como falava-se uma época aí, em overnight. Sim. Eu aplicava muito, eu ganhava bem na época. Meu salário era no Unibanco e eu trabalhava na Sul América Seguros, que era uma das acionistas do Unibanco, acionista majoritário. Então a nossa conta era overnight todo dia. Então, só que em cima disso, né, deveria ter o imposto de renda. Sim. Então, quer dizer, o fisco, ele não perde, né? Ele só ganha. Sim. Quem perde somos nós, por causa dessa questão do tributo. A gente viu ali. Né? Mas é algo interessante, porque tem que ir, só que tem que retornar em benefício. Em benefício. Né? Então, mas enfim, mas vamos falar aqui pra gente chegar na... a gente pagar esse tanto de tributo e depois o Luiz chegar pra mim e falar assim, não, tá faltando dinheiro, a gente precisa fazer os planos, deve estar precisando de 175 bilhões ainda pra tampar o rombo. Puta merda. Depois nós vamos chegar lá, o Marquinho vai entrar no impostômetro ali pra gente ver quanto que arrecadou. Mas veja bem, nós estamos aí
O próximo slide aí fala dos impostos dos estados e do Distrito Federal. Nós temos o ICMS que está em vermelho aí, que é o que a gente estuda lá na nossa escola, e o que a gente está acostumado também. Mas tributo do estado tem o IPVA e o ITCMD. O que eu estou sabendo é que, em relação ao ICMS e tributo sobre consumo, a gente vai trabalhar isso durante a nossa live. Mas o que eu estou sabendo do ITCMD é que hoje você vai fazer uma transmissão causa-morte, doação, enfim, aqui no estado de São Paulo 4%, me parece. E com a reforma tributária, isso aí vai ser progressivo também, igual imposto de renda. Então, se você tem 1 milhão para transmitir, imagina, vai ser 4%. Ah, mas é 10 milhões, aí vai ser mais. Aí mais. Então, é uma das formas do governo compensar aquilo que aparentemente ele vai abater no imposto sobre os bens de consumo, depois a gente vai ver, ele tem que compensar de uma outra maneira. De alguma forma, tem que tirar de algum lugar. Então, vai acontecer isso daí, né? Os entendidos estão falando. Segundo estão falando lá, vai aprovar aquela lei que hoje, se você deixar uma herança, não vai mais para os filhos, vai para o Estado, porque segundo eu vi o vídeo, o cidadão lá falando que os filhos não fizeram por merecer aquilo, então não tem que ir para os filhos, tem que vir para o Estado. Parasitas, né? Eles fazer isso com a terra, nossa, que terra está sobre a terra improdutiva, você tem que fazer terra improdutiva. Isso. O que foi produtiva a terra? Porque o cara conquistou a terra. Conquistou a terra. Quer dizer, a ideia principal deles é tirar meu filho merece que eu sustentei de quem tem muito para cobrir quem tem é menos favorecido. Então, quem não fez porcaria nenhuma para ganhar aquilo lá, vai ganhar de graça o negócio, né? Quer dizer, se o teu filho merece, o que a pessoa que não fez bosta para ter isso aí merece do que teu filho? Né? Porque de qualquer maneira é um dinheiro que tem que equilibrar. Então é assim, se sai daqui, tem que entrar aqui, tem que equilibrar, né? Mas enfim, então o ITCMD, que aí já é tributo sobre a questão de inventário, doação, sobre herança, também vai ter uma alteraçãozinha, pelo que eu estou sabendo. É fácil, né? Tributo sobre herança, acabou. E outra coisa também que eu vi é que imagina se você reside aqui em Mococa, você não pode fazer o seu inventário tipo em Arceburgo, porque lá pode ser mais barato. Entendi. Você não pode fazer... Tem que fazer na cidade onde o bem está. Onde é domiciliado. Isso. Mas enfim, depois no próximo slide é os impostos sobre os municípios. Que aqui nós temos IPTU, que isso aí também com a reforma, né? Parece que o Poder Executivo... o Poder Executivo... vai porque... O IPTU aqui vai ser do município, né? Parece que a cidade vai ter autonomia para coisa valor aumentar. Para aumentar. Aumentar o valor do por decreto e não mais por votação. Mas eu não vou adentrar porque não é minha área. Né? E aqui tem o ISS sobre serviço, está em vermelho aí, porque ele vai fazer parte do IBS. Geralmente os autônomos que pagam esse ISS, né? É uma alíquota fixa? Todos pagam, não? Todos pagam. O ISS é prestador de serviço. Prestador de serviço. Isso. É uma porcentagem fixa isso aqui ou depende Depende do segmento. Depende do segmento. Tem 2, 3, depende do município também, né? Com a reforma tributária vai ser uma coisa só, uma alíquota única, né? Bom, e tem o ITBI também, que isso aí não foi falado ainda, mas tudo bem. No próximo slide, quando a pessoa física vai fazer o imposto de renda, então ela leva 3 sacolinhas. Então imagina, você fica o ano todo, você recebe o seu salário, etc e tal, né? E aí você tem que fazer a declaração de ajuste, né? Isso no caso de pessoa física. Aí você leva essas 3 sacolinhas aí. A primeira é para mostrar a origem dos recursos. Então, se você receber um prolabore, né, que é o salário do administrador, o salário que é do colaborador, você vai levar essa sacolinha aqui, né, com ali o teu informe de rendimento para saber quanto que você recebeu. E lá vai ter quanto que você pagou também. E aí depois o governo quer saber o que você fez, né? Então aí as 2 sacolinhas, aplicação. Então você comprou carro, casa, apartamento, aplicou, né? Então tem essa sacolinha. E depois tem ali a sacolinha das despesas, né? Que é a despesa com médico, dentista, hospital.
que são despesas dedutíveis. Por quê? Se você tiver bastante despesa dedutível, né, você vai poder, às vezes, receber o teu imposto. O plano de saúde entra. O plano de saúde entra, ou você recebe aquilo que você pagou, recebe um pouquinho, ou paga mais, né? Enfim, isso é em relação à pessoa física natural. De entrar até conta supermercado, hein? Restaurante. Mas não entra, né? Então, Supermercado deveria entrar, porque paga-se um imposto danado. Nossa senhora, eu tô quase sendo sócio de um supermercado grande. Mas nem remédio entra. Então, você vê. Vocês estão comendo picanha, não reclama não. Opa, aquelas picanhas redondas. Mas vai acabar no imposto do pecado, você vai acabar. Imposto do pecado, justamente. O seletivo, né? Mas vamos entrar agora já na gestão tributária de uma empresa, né? Mas só voltando lá na pessoa física, então, todo mundo paga tributo. Né? Todo mundo paga. Então, eu ganho só R$1.000 por mês, eu não pago tributo. Você paga porque nós provamos por A mais B, certo? Você nasceu, você paga imposto. Inclusive eu vi eu estava vendo um vídeo do cara, e ele tem um sisteminha que calcula quanto de imposto vai pagar durante toda a sua vida. Silvio Brito, né? Tem que pagar para nascer, tem que pagar para morrer, enfim. E quando eles não cobram imposto do cara que morreu, você viu essa? O prefeito de Araraquara cobrou cobrando IPTU do cemitério. IPTU do túmulo do cara que morreu. Passou a lei lá, ele está cobrando IPTU de túmulo de cemitério. Exatamente. Eles vão estar cobrando imposto. Você morreu, vai cobrar a tua alma lá em cima. Será que se o cara não pagar, desenterra ele? Não dá essa ideia de cobrar IPTU de túmulo, não, que se o outro aqui escuta, ele vai querer fazer. Mas o próximo slide aí, então, já falando da reforma, então a empresa aí, ela está na esfera federal, ela tem o CNPJ. Então hoje ela paga aí o IPI, o Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS e COFINS. Eu risquei aí o Imposto de Renda e a Contribuição Social, porque isso aí não entrou em pauta ainda, que é os tributos diretos. Provavelmente vai vir nessa segunda parte aí que eles vão jogar aí da coisa, né? Com certeza, porque, só abrindo aqui já um detalhe, então imagine que nós somos aqui um conjunto de profissionais liberais. Então se eu presto serviço, se eu for pagar tributo em cima da minha pessoa física, é muito tributo. Então o que nós fazemos? A gente constitui uma empresa, né? Imagine que o nosso faturamento anual mensal, 200 mil, um exemplo. Aí a gente faz a contabilidade e imagine que a nossa despesa foi 50 mil. Então, de 200 menos 50 deu 150. Faz a contabilidade e aquele eu vou pagar tributo na pessoa jurídica em cima dos 200. Fez a contabilidade, sobrou 150, distribui para nós aqui esse valor isento de imposto de renda. Certo? Então, hoje, a nossa legislação, ela é assim, mas já faz muito tempo que eles estão dizendo que vão tributar isso aí, igual nos Estados Unidos. Então isso aí já está na pauta dessa reforma. Só que aí a intenção é aumentar, quer dizer, tributar os dividendos, mas diminuir um pouco a carga tributária sobre a empresa em relação ao imposto de renda e à contribuição social. Certo? Mas só um adendo. Então o IPI, PIS, COFINS vai virar CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Né? Então hoje o IPI, se você pegar lá a nossa tabela TIP, ela tem em torno de... muito IPI. Você pagou, né? Indústria paga. Tem em torno de 15 mil produtos lá cadastrados. E cada um tem uma alíquota. Ou a alíquota zero, ou de 5% a 300%, que é a alíquota do cigarro. Tem a situação dos não tributáveis. Então é não tributável, alíquota zero e as alíquotas normais. Então são N alíquotas que tem. Então, cada produto é uma alíquota diferente. PIS, COFINS também tem suas alíquotas próprias. Então, fazendo isso aqui, a CBS vai ter uma alíquota só. Né? Eles estão dizendo aí 25% para todos os produtos. Eles estão dizendo aí 25%, mas não tem nada definido ainda. Né? Então, em relação à empresa, IPI, PIS e COFINS vai virar contribuição sobre bens e serviços. Mas 25% é geral.
É geral. Aquele que tem a alíquota zero vai pagar os 25%. Vai pagar os 25%. O que tem a alíquota de 300% vai pagar 25% também? Isso. É o que vai virar essas coisas aqui. O que a gente fazia, nós pagava era 18% de IPI. Isso, de acordo com a NCM, é uma tributação. Né? Mas, muito bem, isso aí para quem paga tributo federal. Aí a gente vem aqui na esfera federal, né, e, inclusive lá em cima eu coloquei um CNPJ, embaixo aqui eu coloquei inscrições Studop, porque cada estado tem a sua. Agora você imagine, agora a coisa começa a ficar mais complexa. Que nós temos 26 estados no Distrito Federal, né? E cada estado tem o seu tributo, que é o ICMS, além daquele que nós falamos, ICMD, etc e tal. Mas aqui é tributo sobre consumo, aqueles 47% que nós falamos lá no início. Então tem o ICMS e o ISS. Hoje nós temos em torno aí de 5.570 municípios. E aí vai chamar IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Também é uma alíquota única. Para todos os municípios. O ICMS também vai ser uma alíquota única. Alíquota única. Todos os estados vão pagar igual. Vai virar o IBS, né? Vai virar o IBS. ICMS, ISS vai virar o Porque IBS. Todos os estados. Tem casos. Todos os estados. Então vai acabar, por exemplo, o Pacto Federativo encerra aí. Justamente. Porque nós temos um problema muito sério aqui, você sabe, em Minas. Mococa aqui, por exemplo, é 18%. Tem um monte de empresa aqui Friburgo é indo 12%. embora para Minas, porque lá acho que é 12%, aqui é 17%, 18%. Então, você pegar aí 6% de diferença de um faturamento de 100 milhões, você paga a folha de pagamento da empresa 3, 4 meses seguidos. Eu não sei se vai dar tempo da gente chegar no Pacto Federativo, beleza, que é o último slide, mas bem lembrado esse Pacto Eu Federativo conheci aí. um fiscal da Receita Federal em São Paulo, no tempo que eu tinha lojinha na Ladeira Porto Geral, e ele orientava os clientes, o pessoal que ele visitava, a abrir um escritório em Minas. Produzia aqui, a nota saía de A Minas. empresa de Mococa sempre fez isso aqui. As empresas de Mococa fazem isso. Mas vamos seguindo aqui. Então, o que acontece? Vai ser isso aqui. Agora, o próximo slide, eu não vou ler o slide inteiro, mas a gente fala o seguinte: se você abre uma empresa, o Adalberto, o Léo, e você, Hamilton, e nós aqui, o Marquinho também, se a gente abre uma empresa é para ter lucro. Né? Justamente. Então, e essa questão tributária, ela é fundamental, né, para uma empresa que quer ver ali, né, todo mês fechando ali o seu movimento, né, e ver o lucro. Agora, se não fizer uma gestão, que é o próximo slide aí, uma gestão tributária, a empresa ela vai... porque quem paga o tributo é o consumidor final. É o consumidor, não é a empresa, exatamente. Mas só que na hora de pagar o tributo, se ela não recebeu do consumidor, ela vai ficar no vermelho. Né? Lógico. Mas então, aí por isso que precisa ter essa gestão tributária, né, que é o próximo slide. O próximo é o Isis Gandra. Todo mundo aqui já conhece, o professor Isis Gandra. Inclusive, tem um áudio que ele já fez, um vídeo, sobre essa questão da herança. Né? O professor Isis Gandra, ele fala o seguinte, nesse slide aqui, quando eu começo o curso, o pessoal não desistir, porque tem gente que desiste, né? Pensa que é muito confuso, mas não é. Ele fala o seguinte, que não tem ninguém aqui no Brasil que possa dizer, eu entendo perfeitamente a legislação tributária do Brasil. Não existe. Tão complexa que é. Muito complexa. É ruim para o governo e muito mais para as empresas. Entendeu? Porque a empresa gasta muito tempo para poder... Aqui o governo não perde. Mesmo que ele não entendendo, o governo não perde. E não perde, eu vou te explicar por quê. Então veja bem. Olha a complexidade da legislação tributária brasileira. Né? Isso aqui, Roberto Dias Duarte, quando passou do papel para o digital, nós trouxemos o Roberto Dias Duarte aqui em Mococa em 2012. E explicou a respeito de toda essa situação digital que nós vivemos hoje. Nós temos nada menos que 11 milhões de combinações de regras. Por que isso? Jesus. Porque nós temos 1.327 atividades econômicas e 14 mil, hoje a gente fala 15 mil, classificações de produtos. Né?
Então o Adalberto falou, eu pagava 18% no produto dele. Mas o celular tem um, aqui a louça tem outra, papel tem outro. Então, são milhões, se for ver, de combinações se você pegar tudo. Entendeu? Esses 15 mil produtos cadastrados. Veja bem, aqui uma didática, eu falo didática do tomate seco, só para vocês entenderem. Isso aqui vai acabar, né, com a reforma tributária, vai acabar isso aqui. Tudo isso aí. Agora, hoje é o seguinte, imagine, o tomate natura, tem tudo isso aí, NCM 07200, isso aqui é a classificação tributária e a situação tributária desse produto. Se ele for in natura, é isso aqui, ó. Tá. Aí tem tudo isso aí de código, tem a legislação, você entendeu? Aí depois vem o tomate seco. É tomate, né? Mas porque é seco, desidratado, tem tudo isso aí que você está vendo aí. Mais um processo, na verdade, né? É tudo questão de processo, né? Questão de processo. O tomate é o commodity, o tomate seco é o produto final. Mas é o tomate pelado também. Então, aí tem o tomate seco, tem tudo isso aí de legislação que vocês estão vendo aí, e o tomate pelado, que também é a mesma coisa, né? Então isso aqui vai acabar, porque aí não vai ser ali 18%, redução de 33%, não, vai ser uma alíquota só. 25%. Ah, mas o tomate é da cesta básica, tudo bem. Então vai ser alíquota zero, um exemplo, não vai pagar. Ou vai ter redução de base de cálculo, né? Então vai acontecer isso aí. Mas só para vocês entenderem como é que funciona. A didática do tomate seco. Não, mas segundo estão dizendo aí, a cesta básica, com essa nova reforma aí, vai encarecer 60%. Se fala muito, é um impacto muito grande na cesta básica. Não sei. Para zerar os tributos da cesta básica. Não, logicamente, depois a gente vai ver. Tem os produtos que são essenciais. Então estes, hoje, né, já tem uma tributação mais amena. Você entendeu? Mas que não está definido quais são esses produtos essenciais, me parece que não tem. Eles estão para definir, né? Mas é a cesta básica, arroz, feijão, macarrão. Eu vou pegar um carrinho, pôr uma placa, cesta básica, e vou colocando, eu chegando no carro, é cesta básica, não tá embalado. A picanha tem que entrar. Só tá embalado, Marquinhos. Será que é? O Marquinhos, acho que é aí que vai entrar a picanha, né? Eu acho que é aí. Lógico, é assim. Vamos em frente. Brasileiro é esperto, filho. Você acha que o brasileiro não vai chegar lá e vai montar um negócio assim? Pois é, exatamente. Não, mas essa questão da picanha, eu uso ela também para explicar já há muito tempo. Antigamente a carne, ela não pagava tributo. Um tributo bem pequenininho. Certo? Então você imagina, ia lá imagina eu ganho, sei lá, 30 mil por mês, um exemplo. Eu ia lá comprar picanha, não tinha tributo, né? O pobre não podia comprar picanha. Mesmo sem tributo. Só que aí o pobre ia lá comprar um saquinho de fubá para ele poder fazer uma sopinha pro filho dele. 7% de tributo no fubá. E a picanha zero. Aí os próprios fiscais, né, moveram uma ação aí em cima do governo que mudou isso daí. Né? Então começou a tributar a carne. Numa cadeia a carne tributada. Em vez de tirar o tributo do fubá, tributava a carne. Sempre assim. Poderia ter tributado a carne, mas tirava do fubá. Né? Lógico, Mas só para não deixar... 8 horas. Horário? 8 horas. Já são 8 horas. Tá lá. Mas então, podemos continuar aí. Mas nós vamos terminar. Tranquilo. Mas veja bem, aí o próximo slide, por que as empresas hoje, as empresas gastam muito dinheiro? Porque existem empresas especializadas para tratar cada regrinha, entendeu? Tanto isso aqui eu não quis colocar o nome, mas tem os tributos, e essa empresa que ela trata 2 milhões de regras fiscais, mais de 210 milhões de produtos tratados para os nossos clientes. Entendeu? Por quê? Assim como o governo tem a sua inteligência fiscal, tem empresas que também tem. Certo. Então, às vezes acontece o seguinte, tem muita empresa que ela contrata essa empresa, que tem inteligência fiscal, ela vem e coloca essa inteligência fiscal nos produtos, tipo, imagina um atacadista, e essa inteligência fiscal vai levantar o seguinte, você pagou tributo indevidamente. Né? Só que tem esse tributo aqui você pagou a menos, esse aqui você pagou a mais. Só que o que ele pagou a mais é mais do que ele pagou a menos. Então, o que ele pagou a mais tira do que ele pagou
de menos e ele faz uma recuperação. Faz um desconto Faz um lá, desconto, depois. você entendeu? Então até o governo, se for ver, com essa parafernália toda, ele perde. Então isso que ele está fazendo é para facilitar O controle também. Tem um controle, melhor controle. um melhor controle. Vai facilitar para as empresas, mas vai facilitar Para todo para o mundo. governo, para todo mundo. O contador. Contador também. Né? Só para passar aí, o Brasil tem 92 tributos. A gente está falando de 5. Né? O Brasil tem 92. Então, fica tranquilo que a reforma não vai pegar tudo isso aí. Só esse próximo slide aí, o tributo é tão importante que em 2012 fizeram uma emenda à Constituição, no artigo 150, para colocar o parágrafo 5º, que era para determinar que na nota fiscal saísse o valor do tributo do imposto. Só que agora, o que acontece no Brasil? A reforma tributária parece que é para 2026, depois vai um período de transição até 2033. Para começar. Então demora. Para rodar. Mas aí essa lei aqui saiu em 2012, depois prorrogou para 2014, depois ainda prorrogou para 2015. Né? Então foi um negócio fantástico. E nesse slide aí, eu até ia pedir para o Marquinhos entrar, mas não vamos entrar não, tem um impostômetro. Né? Se a gente entrar no impostômetro, quem está assistindo a live, se quiser, vai lá no Google, põe impostômetro. Você vai ver quanto que o Brasil... Eu vi esses dias para trás, tal, é uma coisa absurda. Mas tem fácil aí, né, mano? E a tu- Sempre coloca impostômetro. Mas quem Tem? coloca sempre ali. eu já está acostumado então. já- Tá, às vezes de vez você em quando a põe gente lá. coloca aqui o postômetro. Então né? por ali dá para você ver Ele quanto parece que- contador parece de contagiro. Então, verdade. Mas mas- cronômetro de Fórmula 1. Parece cronômetro de Fórmula 1. E aí no próximo slide fala que os 10% mais pobres da população comprometem 32% da renda com pagamento de tributos. Para os 10 mais ricos, 21%. Então, É desigual. Desigual. Por que é desigual? Tem os tributos diretos e os indiretos. Aí o próximo slide. O que é o direto? Resumindo, é o imposto de renda da pessoa jurídica, que eu falei que ainda vão mexer ainda. Imposto de renda da pessoa física, corrigir um pouquinho a tabela, o IPVA e o IPTU. Isso são direto. Quer dizer, a pessoa que vai lá, pega o carnezinho dela, paga lá o IPVA e IPTU. Agora, o indireto, é isso que nós estamos comentando. O ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS. Quer dizer, ele está aqui. Eu paguei R$10 na caneca, então Está inserido está ali. inserido aqui, certo? Então, eu já paguei. Se eu comprei a caneca, eu já paguei o tributo. Né? Agora, aonde entra a injustiça, é aqui, ó. Progressivo e o regressivo. Aqui é que existe a injustiça tributária e que penaliza aquelas pessoas de poder aquisitivo menor. Então, o progressivo tem imposto de renda de pessoa física, você ganhou mais, vai pagar mais. Imposto de renda de pessoa jurídica, se a empresa faturou mais, vai pagar mais. Né? Agora, Mas, por exemplo, eu faturei 100 mil. Então vamos supor que eu pague 5% de imposto desses 100 mil. Se eu faturar 1 milhão, eu não vou pagar o mesmo 5%? Ou acresce alguma coisa em cima desse 5%? não, o que eu estou dizendo é o seguinte, não é nem em termos de percentual, é em termos de valor mesmo. Né? Então, se faturou 100, você vai pagar, 5% você vai pagar. Imagina que a alíquota seja uma só. Né? Então, é progressivo, quer dizer, quanto mais você ganha, mais você paga. A porcentagem é a mesma, mas É, o valor, mas o valor é maior. valor é maior. Então, mas é isso que eu estou dizendo. O imposto é 5%. Eu faturei 100 mil, vou pagar 5 mil. Se eu faturar 1 milhão, eu vou pagar 50 mil. Isso. Eu vou pagar um valor a mais, mas a porcentagem é a mesma. É a mesma, a porcentagem é a mesma. Agora, olha o regressivo, como é que funciona aqui, ó. Que aí entra os tributos indiretos, que a reforma vai mexer. Olha lá, o ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS são os tributos regressivos, né? Tem o progressivo e o regressivo. Por quê?
você vai no supermercado, é igual aqueles 3 mil que eu mostrei no início. Se você ganha 3 mil, você vai pagar aquilo de tributo. Se você ganha 100 mil, você vai pagar a mesma coisa. Você entendeu? Então quem pagou mais? Quem ganha menos. Quem ganha menos. Né? Então essa é a injustiça que existe no Brasil que eles querem corrigir com essa reforma. Né? Mas imagina, ele vai tirar, então eu vou tirar o tributo da cesta básica. A balança vai ficar desigual. Sim. E vai ter que tirar de algum outro lugar. Sim. Que pode ser do ITCMD, que pode ser sei lá, do IPTU, não sei. Entendeu? Vai ser do tributo direto. Então ele pode aumentar o tributo, ele pode aumentar, tributar os dividendos, né? E diminuir a carga, né, desse percentual que você falou aí que paga. Mas de algum lugar tem que sair para equilibrar a balança. Tá. Né? No caso do Pacto Federativo. Mas vamos lá. O próximo slide aí não precisa. O próximo slide aí, lá no nosso curso, a gente tem uma tarefa lá para a pessoa criar um tributo. Né? Então ela vai criar um tributo. Então aqui nós temos um tributo. Imagina que tem um tributo para quem entra aqui, para quem fica e para quem sai, um exemplo. Que é isso aqui, IEPS. Imposto sobre a entrada, permanência e saída. Então aqui tem a alíquota, tem que ter a base de cálculo, certo? Então, na reforma tributária vai ter a base de cálculo, que vai ser o valor do bem, né, ou serviço. A alíquota, estão pensando ainda. Isenção, não incidência. Aí são os benefícios, né, que a lei vai trazer, né, de acordo com a essencialidade do produto. Né? E aí tem a redução de base de cálculo e majoração da alíquota, que aí é o imposto sobre o pecado, né? Como é que é? Imposto do pecado. Imposto do pecado. Vai taxar a nossa cerveja. Vai taxar nossa cerveja, então... Não, aí eu vou para a porta aí eu vou para Brasília. Mas só para explicar, né, que como é que funciona a criação desse tributo. Vindo aí, a gente vê aqui um exemplo clássico, né, a contribuição criada recentemente pela Prefeitura, que foi em 2017. Então lá na escola a gente mostra os passos dessa criação desse tributo. Agora, só criaram esse tributo aqui porque tem base na Constituição. Certo. Porque se não tivesse, o prefeito não podia ter criado. Né? Então criou essa contribuição da iluminação. Agora me explica uma coisa. Essa palavra, contribuição, você é obrigado a pagar isso? É uma contribuição. Então, não é uma talvez taxa. a palavra esteja errada. É eufemismo que fala? Não é? É o eufemismo. Eufemismo. É uma contribuição e eu sou obrigado a pagar. É a mesma coisa por exemplo, quando você tem na escola lá, não vai ter aula, tá, por quê? Ponto facultativo, tá? Então, se eu quiser, eu venho. Não, você não vem. Mas não é ponto facultativo? Facultativo é facultado, você compra assim, não. Exatamente. É facultativo, mas você não vem, mas a gente paga outro dia. Então não é facultativo, é obrigatório. Então tá na mesma situação contribuição. aqui. É contribuição, mas não é contribuição, é contribuição obrigatória. Pronto. Mas agora nós vamos, a gente já está indo para o final. Qualquer coisa vocês me falam, mas Impostômetro lá. o próximo slide... o impostômetro, ó. Nossa, é verdade, olha lá quanto. E daqui a pouco não tem espacinho. Quase que não coube na tela. Então é o seguinte, E olha como muda. Então. mas a todo momento está entrando dinheiro para o governo. Tá pagando, né? 24 horas por dia, né? Entendeu? Mas agora vou mostrar outra injustiça que existe hoje, nesse próximo slide. Mas o que acontece? Se eu tenho minha casa, então eu tenho que gerir as finanças da minha casa, senão eu vou ficar devendo. Né? Se eu tenho uma empresa, eu tenho que gerir as finanças da empresa, né? Tem que ter lucro. Agora, se eu vou assumir um estado, né, um país, um município, eu também tenho que tomar cuidado para não gastar mais do que arrecada. A verdade é essa. Tem que saber gerir e aquilo que eu recebo são os tributos. Né? Veja bem, então o governo também ele precisa gastar menos. Né? Então, para ele gastar menos, então imagina aqui, ó, tem um empresômetro aí também, mas não precisa se preocupar não, Marquinhos. Tem um pouco mais de empresa, mas imagina o total de empresas lá hoje, 20 milhões 144 mil. Desses 20 milhões, serviços equivale a 11 milhões,
Vamos falar aqui do comércio e da indústria, que são produtos. Então veja bem, você como governante, você gastaria mais para fiscalizar 6 milhões de comércio ou 1 milhão de indústria? Você como governante. Claro que o comércio. Você ia gastar mais para fiscalizar o comércio. Fiscalização do comércio. Entendeu? Agora, o que o governo fez desde 2007 para cá? Porque antes já tinha alguns produtos na substituição tributária. Então tem um regime que chama substituição tributária. Que isso aí vai acabar na reforma tributária e os estados estão meio desesperados para ver como é que vai compensar isso aí. Então você imagine, o governo ele concentrou a tributação na indústria, certo? Então, veja bem, eu fiz aqui o celular, então eu vou vender. Então eu sou a indústria, você é o distribuidor, você é o comércio atacadista e você é o varejista e ele é o consumidor, certo? Então, agora a reforma vai funcionar assim. Eu vendi o celular para você, né? Então eu vou pagar o meu imposto. Tá. Aí você pegou, você vai vender para ele, você vai pagar o seu imposto. Vendeu para ele, vai pagar o seu imposto. Vendeu para ele, você paga o seu imposto. Só que havia muita sonegação, que aí eu vendia para você, você vendia sem nota. Então o governo ficava sem arrecadar de uma cadeia. Aí criou-se a substituição tributária. Então a hora que eu vender o celular para você, eu vou pagar o meu tributo, eu como indústria, e o Estado vai te fornecer um chamado IVA, né? um margem de valor agregado, para você calcular o ICMS até o consumidor final. Então, imagine que falar o IVA do celular vai ser 40%, por exemplo. Então, eu vou recolher o meu tributo e já vou calcular um lucro de 40% até o final e já vou pagar o tributo até chegar lá. Você entendeu? Quer dizer, o imposto vai ficar retido no fabricante, na fonte. E ele vai repassar para o Estado. Então, você imagina, qualquer comércio que você entrar aqui dentro, né, se você entender, a hora que você olha ali o PIS, o COFINS, o ICMS, já está pago. Você entra numa farmácia, ICMS, PIS, COFINS já está tudo pago. O cara nem vendeu ainda, mas o governo já recebeu. Você entendeu? Lá no fabricante. No fabricante. Que aí vem do fabricante Você direto passa, para o governo. Então por isso que hoje não tem nem fiscalização como tinha antes no comércio. Os Porque, postos ó, fiscais estão aí. entendeu? Já tá pago. Já está pago, já recebeu, né? Mas vamos lá, finalizando aí, o próximo slide eu não vou falar para a gente ir terminando. Eu trouxe aqui, o Marquinhos até está mostrando ali, isso aí são cupons ou cupons? Cupons fiscais da União Europeia que já usa o sistema, o IVA, né? Então a gente percebe ali, ó, um documento lá, a cidade de Milão, está circulado lá, o IVA de 10%, né? Então nessa notinha aí já saiu lá o IVA R$ 1,50, na verdade euros, né, se não me engano. Isso. É lá em euros. A próxima também é lá de Roma e da Espanha. Porque na União Europeia são 27 países, que era 28, a Inglaterra saiu, né? E só que é uma legislação só, Alberto. É uma maravilha lá na União Europeia. Uma legislação só. Você vai da Espanha na Itália e volta, né? É a mesma coisa. É uma É coisa. a mesma coisa. E lá já usa o IVA. Né? Muito tempo atrás no Brasil já usava o IVA. Depois, né? Enfim, foram mudando para centralizar um pouco mais. Né? Um amigo meu comprou umas peças para o carro dele no Canadá. Ele foi para lá, tá, ele foi comprar essas peças. Lá o imposto, o cara coloca na nota, põe o valor da peça e embaixo os impostos e cobra. Mas é igual lá na União Europeia, já sai ali, entendeu? E já vai direto pro ente. Só que eu não sei onde nós vamos ficar. Bom, sempre vai precisar do contador, né? Do analista fiscal, do tributário. O próximo slide aí para mostrar o seguinte, o Hamilton falou algo interessante, que é o Pacto Federativo. É um negócio muito bonito isso aqui, porque logicamente as regiões sul, sudeste, elas são mais desenvolvidas, né? Se você viajar lá para o norte, nordeste, você vai ver que lá o negócio Então lá não tem muita indústria, né?
E agora, as indústrias estão concentradas aqui na região sul e sudeste. Mas muitas indústrias foram para o Nordeste. Mas Por exemplo, a grosso Ford, modo... a cerveja, a Kaiser está no Nordeste. Então, mas a grosso modo, então as regiões mais favorecidas são aqui. Então essas regiões, elas ajudam, através do ICMS, as regiões menos favorecidas. Né? E de que maneira? No próximo slide aí nós temos, não vou me ater, mas nós temos uma tabela das alíquotas interestaduais. Né? E como é que funciona isso? Vamos seguir aí no próximo slide, que aí é o mapa do Brasil. E a gente pode ver dentro desse quadrinho branco aí, a alíquota do ICMS de cada estado. Certo. Tanto é que esse ano agora, muitos estados elevaram as alíquotas básicas do ICMS. Eu vi. Você viu, né? Isso aí. Então imagina, vamos pegar só um exemplo, como é que São Paulo ajuda lá o Amazonas, um exemplo. Então, qual que é a alíquota básica aí de São Paulo? 18%. Se a empresa vender aqui dentro do estado de São Paulo, ela vai pagar 18% de ICMS. Beleza, vendeu aqui, né? Eu vendo para você, você paga 18, eu vendo para você, você paga 18. Se não for substituição tributária. Né? Mas vamos entender que não seja. Agora, imagine que eu vou vender esse produto lá para o Amazonas. Então, a hora que eu vender esse produto para o Amazonas, a alíquota interestadual já não é 18%. Né? Aí ela vai ser 7%. Então, quando eu vendo das regiões sul, sudeste, para as regiões norte, nordeste, centro-oeste, e norte, nordeste, centro-oeste, o Espírito Santo, que o Espírito Santo faz parte para efeito tributário da região nordeste. Não, ele é nordeste. Nordeste? Para efeito tributário, sim. Para efeito tributário. Então, quando vende lá para cima, é 7% a gente fala. Então, imagina, eu vendi uma mercadoria para o estado de São Paulo, para o Amazonas, então, em vez do estado de São Paulo ficar com 18%, ele vai ficar com quanto? 7%. Aí chegou lá no Amazonas na mercadoria, lá é 20%. Então, o diferencial de alíquota, que aí é 13%, vai ficar com o Amazonas. Entendeu? Então, é assim que funciona esse pacto federativo, né, que muito bem você falou. Então, as regiões vêm daqui para lá. Isso já está em vigor. Isso já tem em vigor, mas... É o pacto federativo, isso já existe. Isso já existe. Agora, se lá no Amazonas vende para cá, de lá para cá, a alíquota interestadual já não é 20%, vai ser 12%. Chegou aqui no estado de São Paulo, é 18%, 18 menos 12, 6%. Então, São Paulo vai receber só 6%. Então, é assim que funciona esse pacto federativo que vai acabar com a reforma tributária. Aí eu não sei como é que... Que os governadores do Sudeste, da região Sudeste, estão reclamando porque vai cair, diminuir. Então, mas de qualquer maneira... Coisa de Goiás lá, os outros choraram, que são os caras que vão fazer lá. Ganhar isso aí. Mas com o IBS e com a CBS vai ser assim. O PIS/COFINS nós não falamos, e o IPI, mas vai ser a mesma coisa. Então, não vai ter mais essa parafernália que existe hoje. E a gente encerra com o Pacto Federativo, que aí, ó, está mostrando aí. Origem e destino. Rico para rico é 12%. Então não tem diferença nenhuma. Pobre para pobre, 12% também. Agora, pobre para rico, 12%. Quer dizer, o pobre fica com 12% e o rico fica com a diferença. Agora, rico para pobre, o rico fica com 7% e o pobre fica com a diferença. Fica a diferença. E os 4% é quando o produto é estrangeiro. Né? É para todo mundo. Made in China. Aí é para todo mundo, né? Então, mas, gente, eu espero que... A gente vai trazer você mais tempo aqui também. Não é. Perguntas esclarecidas. Você vem com mais tempo, mais calma, para você esclarecer melhor. Porque realmente que a gente viu realmente que é um assunto muito cheio de entranhas aí. Tem muita história, muita... Eu quero só esclarecer uma coisa pessoal de casa. O Melo falou que lá no curso, talvez ele não tenha falado, o Melo tem um curso de fiscal tributário, né? Lá do escritório seu, que você... Não, é particular seu. É particular. Não... Tá, acho que você não chegou a falar. Eu não falei. Tá. Então, aliás, você tá em andamento? Tá aberta a inscrição? Como é que tá? Tá em andamento, a ESEM, Escola Empresa de Formação de Pessoas, e a gente dá aula lá no IAP,
lá perto da Lambisco ali, Sei, um na ponto de esquina referência, ali, né? na esquina. Onde era da Bélgia. Isso, onde era da Bélgia, hoje era do Que Mário. agora ela está aqui no Santa Cecília. Isso, hoje é do Mário e da Adriana, então a gente usa o espaço. Nós estamos com a turma em andamento, já na metade do curso. Quanto tempo? São 3 meses. 3 meses. Então, do- próximo, então, está terminando. Aulas quarta-feira, das 8 às 10. Só que nós temos aí uma turma já que vai iniciar, a turma está em formação, no dia 5 de agosto, que vai ser aos sábados durante o dia, porque o pessoal, às vezes à noite, não tem. Então, nós conseguimos uma parceria aí com o professor Walter, né? Ele dá aula na ETEC e também trabalha no fiscal de uma empresa. Então, ele entrou com um parceiro nosso. Dia 5 de agosto vai começar a turma. Um novo curso. O novo curso e 5 as de agosto. inscrições estão abertas. Ah, Né? é. Quem quiser fazer, é só nos Não, procurar. aí, Flávia, se estiver assistindo, você me perguntou. Mas e pediu o pra eu fazer uma contato, pergunta pro o Melo. pessoal fazer a inscrição? Telefone, rede social, o Melo? Ó, as minhas redes sociais, né? Aham. No Instagram, tá lá como E100, underline, fiscal tributário. Isso, E100. ESCEM. Isso. Isso, tá? Eu devia ter deixado ali. E no Facebook o meu nome mesmo, né? Aham. Mas, não sei se eu posso falar o celular também. Pode, né? fica à Então, vontade. Opa. é 99476-9997. Só entrar em Muito contato. importante. Escolas nossas não têm educação fiscal, financeira. Quem quiser importar, eu fiquei interessado. Quem quiser aprender, está aqui o professor. Tá aqui o professor. Minha prima tá? Flávia, que trabalha lá na Salmácia, ela perguntou o que ela quer fazer. A Solmácia, nós tivemos muitos alunos da Solmácia. Exatamente, ela falou, eu tenho uma dúvida, Isso. pergunta pro Melo quando é que começa o curso, que ela está interessada. Ah, Ô, ótimo, Flávio, se você estiver Solmácia. vendo, Conhecimento tá aí, é o Melo muito deixou importante. aí o recado, deixou o telefone, a data. E tem muitas pessoas que não entendiam nada disso aqui, fizeram o curso, aí é claro, tem que aprofundar. Hoje são analistas fiscais de grandes empresas, né? Por quê? O CERN é isso aqui, né? O DNA é isso aqui. Conhecimento é tudo. Né? Quer dizer, de forma geral, a reforma tributária tem o seu lado bom, mas tem esses pontos de interrogação que eu acho que assim, tudo aquilo que é feito às pressas, correndo... A simplificação vai ser muito boa. Precisa ver o que vai ser na verdade, diminuir o imposto, de o valor que vai- de imposto. É, precisa ver o se que diminuir. vai gerar de benefício. Isso, também. Porque tem o negócio, a gente fala, eu pago imposto disso, pago imposto daquilo, porque tal empresa... O negócio é complicado. É amarrado. A pessoa tem que ter conhecimento para poder desenvolver o trabalho em cima Exato. disso. Justamente. Mel, eu quero te agradecer muito. Nossa, entendeu? eu que Mas tô- você vai voltar aqui sim. Vamos sim. Porque assim, a gente não leu nem as perguntas do pessoal de Facebook, que Ah, tá tá muito em vendo. cima, tá? É. E do estádio do Aí eu já YouTube. tá ultrapassando. Facebook do Facebook e do YouTube. YouTube, né? Ah, sim. Então a gente vai deixar para uma próxima oportunidade. Você já está convidado aqui, a gente vai agendar direitinho para a gente falar mais. Ainda mais vem essas outras aprovações da reforma tributária. Isso. Para a gente explicar direitinho, pessoal. Mas quem se interessar também, gente, quiser já se adiantar, a E100, escola do Melo, né? De educação tributária. Então, quem tiver interesse, procurar ele nas redes sociais, o telefone que ele passou, ou no endereço ali subindo a Riachuelo, né? Virando para... Chegou na Lambisco, você Na vira Lambisco ali, você vira isso, à Isso outra- esquerda é ali. Só que a gente Esse- só tá lá durante o curso, né? Ou à Aham. noite, ou no caso, no Mas sábado. o pessoal da informação. O pessoal da também, informação, coisa, né? Maria Laura, Tá, só. beleza, tá bem. Ana Então, Laura, quer dizer, desculpa. Isso. Eu quero te agradecer de novo. Muito obrigado, tá? Eu Muito que obrigado, agradeço. professor Hamilton, aqui comigo aqui de novo, mais uma vez. Dal de novo aqui. Marquinhos, muito obrigado. Gente, Por nada, só tenho passar uma Ah. informação aí. Eu Mexe vou barra entrar, aqui. vou entrar no meio da live. o Papai Noel. Ah, né? Ah, tá lá, que chique. Sai. Ah, Eu maravilha. deixei uma enquete, né, no nosso Facebook e 96% das pessoas não concordaram com a forma que foi feita a aprovação do empréstimo de 15 milhões para a colocação de lâmpadas de LED no Viva. município. Gente, Tá bom? é que a gente falou no começo, né? Não expôs para a população, foi feito na toca de caixa, então fica obscuro. Pode ser uma coisa boa? Pode, mas do jeito que foi feito parece que mal intencionado. A coisa é boa, Então o a jeito que foi população feito é que é deu a ruim. resposta pra gente aqui na live do sentimento, né? Então vamos aí, de repente, procurar uma live para estar explicando melhor isso aí, né? Da iluminação.
e mostrando aí satisfação do povo. Então, quero agradecer muito a audiência nossa que ficou até agora com a gente aqui, tá? Interessados, quiser procurar a gente, tá? A gente dá também o endereço do Melo também, como fazer para entrar na escola dele, no curso dele lá, e ele pode dar as informações. Gente, muito obrigado, boa noite a todos, bom final de semana, fiquem com Deus, e até semana que vem com as nossas lives de segunda-feira, Café com Pimenta, quarta-feira, Café com Elas, e sexta-feira de novo a gente aqui. Então não é quarta-feira, é quarta-feira. Quarta-feira. Segunda-feira. Tem que ver que vai ser segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, viu? Então, quarta-feira com Café com Elas e sexta-feira de novo a gente aqui, né? Contamos com a presença de vocês, a audiência de vocês de novo com o Pod Café com Resenha. Boa noite, bom final de semana e fiquem com Deus. Valeu, galera. Boa noite.